Tenho minha Bíblia aberta agora no livro de Ester. Leio o capítulo 1, verso 20. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. Bom, vamos entender um pouquinho aqui o contexto em que essas palavras foram ditas. O rei da Pérsia, ele ordenou que a sua rainha Vasti, e o rei se chamava Assuero ou Assuero, o rei ordenou que a rainha Vasti fosse apresentada diante dele, diante do povo da sua nação. E a rainha, diz a Bíblia, se recusou a tal exposição. É provável que fosse uma exibição indecente proposta pelo rei. E a rainha era uma mulher independente, de personalidade forte, ela se recusou. E a situação ficou constrangedora. Então o rei perguntou aos seus conselheiros, o que eu faço diante disso? E os conselheiros disseram, olha, o senhor precisa primeiro destituir a rainha Vasti da sua função e colocar outra no lugar dela. E além do mais, o senhor deve estabelecer um decreto onde todas as mulheres do reino obedeçam aos seus maridos, que as mulheres deem honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. E aí diz a Bíblia que na sequência que o conselho agradou tanto ao rei quanto aos príncipes. E ele enviou cartas a todas as províncias do reino da Pérsia, dizendo que cada homem fosse o senhor em sua casa. Determinou que os homens mandassem em casa. Que tal isso aí, hein? Muito machismo, né? Se bem que tem uma coisa. De acordo com a Bíblia, o homem, o marido, pai, é sim o líder da sua família. É o sacerdote, o líder espiritual de sua casa. Mas veja, no contexto bíblico, o líder é o que mais ama, mais compreende, mais ajuda, mais serve. É esse o propósito de Deus para a liderança masculina na família. Essa liderança deve ser tão servidora, tão cheia de bondade e amor, que na carta aos Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo chega a dizer que o marido deve amar a esposa como Jesus amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Eu tenho certeza que nenhuma mulher terá dificuldade em sujeitar-se a um marido que a ama como Jesus amou a igreja, ao ponto de dar a sua própria vida por ela. A verdadeira liderança não se impõe, se conquista. Os líderes, eles são amados e respeitados, não pela função que eles exercem, mas pela maneira como vivem. Oh, meu amigo, e eu falo especialmente agora com você que é marido, que é pai, Deus lhe abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, para que nós sejamos líderes da nossa casa, segundo a vontade e a orientação do Senhor. Que nossa esposa e nossos filhos vejam em nós homens de Deus e que assim nós exerçamos corretamente a nossa função de liderança como sacerdotes do nosso lar, como pastores da nossa família. Vamos orar? Senhor, nessa hora eu te peço, em especial por todos os homens que oram comigo e que assim como eu são maridos, pais, ó Deus, capacita-nos, Senhor, para que nós exerçamos nossa função de liderança em nossa casa, de acordo com a liderança de Jesus, que amou tanto os seus liderados ao ponto de morrer por eles. Senhor, santifica o nosso coração, habita em nós pelo Teu Espírito e abençoa a nossa família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.